Bom dia, gente. Eu sei, eu quase não apareço aqui para falar com vocês, mas hoje eu vou falar um pouquinho, tá bom? Quero compartilhar com vocês a minha volta à Igreja Católica. Aí eu queria contar para vocês o que me impulsionou a voltar a frequentar a igreja. Eu nunca abandonei Cristo, nunca abandonei Jesus, nunca deixei de acreditar no que está na Bíblia, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Depois que eu casei, eu diminuí a minha frequência na igreja. Eu sempre fui no catecismo, eu fui batizada, eu fiz a Eucaristia, eu fiz a Crisma, eu fiz tudo os sacramentos da igreja. Eu estava planejando fazer o curso para ser catequista. Mas antes de eu fazer o curso para ser catequista, eu acabei casando e me afastei um pouquinho. Eu passei a ser aquela católica de missa, de domingo. E aí depois, com o tempo, até isso eu parei. Bom, depois de alguns anos, né, eu voltei a frequentar a missa só para batizar as meninas. Porque eu já não estava muito firme na igreja. Mas eu ainda acreditava no batismo, no sacramento do batismo. Voltei, frequentei, batizei as meninas, a Estela e a Eloá. Elas foram batizadas tarde já eram grandinhas. Depois eu vou ver se eu consigo mostrar uma fotinha pra vocês. Do batismo delas. Nem teve muita coisa assim, porque eu andava meio afastada, né, da igreja. E toda vez que eu voltava, que eu tentava ir pra igreja, parece que a dificuldade aumentava. Eu e o marido distanciavam. Nossa, gente, era uma dificuldade enorme pra mim voltar pra igreja. E agora não tá sendo diferente. Agora que eu voltei a rezar o terço, a ir pra missa, também tá sendo um pouquinho dificultoso. Bom, eu afastei da igreja, mas não afastei da Bíblia. Então eu comecei a escutar outros pregadores de outras igrejas, sempre cristã. Nunca me afastei dessa realidade. Mas passei a ouvir outros pregadores, outras religiões, adventista, protestante, batista. Eu ouvi um pouquinho de tudo, de todo tipo de evangelho, eu ouvi, eu passei a ver. Mas nunca me senti completa. Sempre parecia que estava faltando alguma coisa. Parecia que eu estava procurando Deus, mas não estava achando. Parecia que eu estava sempre batendo na porta e ele não estava me ouvindo. E não tinha alívio, sabe? Mesmo fazendo devocional, mesmo ouvindo palavras sobre Deus, sobre a vida com Deus, não estava me sentindo bem. Parecia que faltava alguma coisa. Aí faz um mês, gente, que eu perdi um bebezinho, meu quarto bebezinho. Eu desconfiava que estava grávida, mas estava numa correria tão louca que eu não parei para me cuidar, nem para confirmar a gravidez. Eu não fiz teste até os 2 meses. E aí, quando eu fiz o teste, que eu confirmei que eu estava grávida, eu descobri que o bebezinho, na verdade, já estava morto. Eu tive um sangramento. E na época que eu tive esse sangramento, a Alana estava com infecção urinária, então eu estava correndo com ela todo dia para fazer exame, para buscar remédio, e eu estava me esforçando demais. Eu não consegui me cuidar, eu não consegui como que fala a palavra? Não cuidei de mim, não cuidei dele, né? Do bebê. E eu acabei perdendo ele. Eu passei 3 dias no hospital, porque eu cheguei lá, o médico queria tentar salvar, mas já não tinha jeito. Ele tentou me fazer repousar, mas quando eu fui fazer o ultrassom, 90% da placenta já tinha descolado e não tinha batimento cardíaco. Eu não sei o que eu fiz que ficou claro. Aí ontem completou um mês que foi feita a curetagem e eu não sei dizer que dia, em que momento que foi o falecimento deles. Eu desconfio que foi em 25 de setembro.
Eu desconfio que foi em 25 de setembro, porque foi a primeira vez que eu tive um pequeno sangramento e muita cólica nesse dia. Só que eu ainda não tinha feito o teste e não tinha confirmado a gravidez, então nesse dia eu parei e quando eu senti as cólicas eu parei, eu passei o resto do dia deitada, mas não me preocupei muito em olhar o que estava acontecendo e acho que esse foi o meu erro. Não ter confirmado a gravidez imediatamente quando eu desconfiei e quando eu senti essas dores eu não fui no médico para cuidar de mim também. E aí por tabela eu acabei machucando outra vidinha. Assim, não acredito que foi a vontade de Deus, que Ele permitiu. Porque eu sou livre para viver a vida do jeito que eu quero e do jeito que eu estava vivendo não tinha condição de manter aquela gravidez, entendeu? Então, foi isso que aconteceu e foi isso que eu sumi também. O cansaço, a exaustão que eu estava sentindo já há muito tempo era isso. Era espiritual, era uma guerra que eu estava vivendo e estava grávida e não confirmei e não acabei me cuidando do jeito que deveria. Cheguei à exaustão, perdi aquela vidinha, deixei ela aí. E aí por isso que esses meses eu sumi muito. Eu sempre tenho essas fases de sumir. Eu quero estar aqui, quero estar presente, quero fazer, mas não consigo. É uma batalha na minha vida. Mas isso faz parte, né? Bom, era isso que eu queria dividir com vocês hoje. E talvez nos próximos vídeos, vlogs, eu compartilhe com vocês o que eu tenho estudado, o livro que eu comprei, que eu tô lendo para renovar o meu catecismo. E é isso, gente. Não saiam daí e acompanhem essa limpeza até o final, tá bom?
Limpei a casa, o marido chegou, lanchamos e descansamos. Até o próximo vídeo!